Olá pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal. Eu sou o professor Neco e estou aqui hoje para resolver com vocês mais uma questão da prova do Enem 2023. Estamos na questão de número 98, seguindo a sequência da prova amarela. Caso tu tenha perdido as resoluções anteriores, dá uma olhadinha aqui no canal que tem a playlist com a resolução de todas elas. Certo? Se não é inscrito no canal, se inscreve aí para dar uma força ao professor Neco. Deixa o like aqui no começo do vídeo para não esquecer de deixar lá no final, tá? Depois, se não gostar, é só tirar o like, tá, gente? A questão diz o seguinte: o circuito com 3 lâmpadas incandescentes idênticas, ó, essa informação é importante, são idênticas, representado na figura consiste em uma associação mista de resistores. Cada lâmpada, L1, L2 e L3, é associada em paralelo com um resistor de resistência R, formando um conjunto. Esses conjuntos são associados em série, tendo todas as lâmpadas o mesmo brilho quando ligadas à fonte de energia. Após vários dias de uso, apenas a lâmpada L2 queima, enquanto as demais permanecem acesas. Em relação à situação em que todas as lâmpadas funcionam, após a queima de L2, os brilhos das lâmpadas serão... Bom, o brilho da lâmpada ela tem a ver com a corrente elétrica que passa por ela, tá? Então, quando todas estavam funcionando, tinha uma certa corrente que passava por aqui. Quando a lâmpada 2 queima, o que tu tem que lembrar? Nessa associação aqui que a gente tem, que era em paralelo, vai deixar de ser em paralelo e vai sobrar só o resistor Rzinho. Aquela corrente que vinha por aqui, que se dividia, não se divide mais, passa só pela resistência R. E aí tu tem que lembrar, né, gente, que numa associação em paralelo, a resistência equivalente é sempre menor do que a menor resistência associada. Se tu tem dificuldade aí nessa matéria, tá precisando de uma ajudinha em física, marca uma aula particular comigo, acessa o site aí professorneco.com.br, entre em contato para a gente marcar aí uma aula para poder te ajudar. Ou seja, sempre que eu tenho uma associação em paralelo, a resistência equivalente ela diminui, tá? Então, quando queima a lâmpada L2, deixa de existir aquela resistência da lâmpada L2 e passa a ter só a resistência R. E ela não é mais uma associação em paralelo, passa a ser só um resistorzinho R. Isso vai fazer aumentar a resistência. Como essas lâmpadas todas estão em série, isso vai aumentar a resistência equivalente do meu circuito. Resistência equivalente maior vai fazer passar menos corrente, tá? Pensa que a resistência ela seria um entupimento de um cano, que o fio fosse um cano e a corrente elétrica é a água passando pelo cano. Se aumentou o entupimento, vai diminuir a quantidade de água que passa. Vai aumentar aqui a nossa resistência, vai diminuir a quantidade de corrente elétrica. Se diminuir a corrente elétrica, vai diminuir o brilho das lâmpadas L1 e L3. Então, após essa queima, os brilhos das lâmpadas serão menos intensos. Resposta certa, letra C. Ok, gente? Espero ter ajudado. Nos vemos no nosso próximo vídeo. Um grande abraço.